povoada. Só que eles imaginavam que ia acontecer uma guerra por conta disso, né? Um conflito por conta disso. E não aconteceu. O que aconteceu foi que os sabinos e os romanos fizeram uma união desses povos, e porque eles eram descendentes dos povos latinos. Então, após se tornarem unidos, passaram a governar Roma em conjuntos, alternando-se no poder. Então, aquilo que era para ser uma briga, uma discórdia, acabou sendo uma união, e eles passam a governar Roma de forma compartilhada. Pesquisas arqueológicas indicam que em meados do século 8 a.C. já haviam habitações e com uma construção pequena, que seria uma pequena muralha na região do Monte Palatino. Então, isso indica que realmente existia uma cidade lá, antes do período que é atribuído à lenda do Rômulo e Remo. Então, existe muito de lenda e pouca coisa se prova sobre a lenda, mas que realmente existiu habitantes e construções nessa região para a formação da Roma antiga, tá? Aí a gente tem um exercício, né, para vocês fazerem uma troca de ideias sobre a lenda, né? Vocês vão fazer esse exercício depois e postar lá no Google Classroom. A localização do Império Romano. Parte central da Península Itálica, então é no centro da península, né? A gente viu aquele mapa. Uma área de terras férteis que vai beneficiar a formação do Império, principalmente porque existiam minas e o comércio era florescente na região. Então era uma região bem abastecida, tanto de terras férteis para produção agrícola, agropecuária, né? E também minas de carvão, que facilitava a vida das pessoas, e o comércio que era já desenvolvido na região. E as margens do rio Tibre, como a gente já estudou lá no comecinho das primeiras unidades, né? As grandes civilizações do passado, elas surgem às margens dos rios. Aqui a gente precisa ter bastante cuidado para não confundir, ó. É rio Tibre, tá? Não pode confundir com o rio Tigre. Tem o rio Tigre, tem o rio Eufrates, que correm juntos lá no Oriente Médio. Aqui é o rio Tibre, que corre na Europa, na Itália. Próximo do rio Tibre, próximo do litoral do Mar Tirreno, né, que vai desaguar no Mar Mediterrâneo. A leste, eles têm os Montes Apeninos, ao norte, a Cordilheira dos Alpes. São características que favoreceram o desenvolvimento de Roma, né? Os montes aqui, os montes Apeninos e os Alpes funcionavam como verdadeiras barreiras, né, de proteção. E do outro lado, o mar Mediterrâneo, o mar Tirreno e o rio Tibre funcionavam como é, é, mecanismos de escoação da produção. Então, eles eram muito bem providos, né, de meios de comunicação de uma região para outra. Isso favoreceu bastante o desenvolvimento do Império Romano. Eu já estou falando do Império Romano porque a gente embora não esteja estudando um império ainda, mas pela dimensão, né, pelo grau de importância do território romano. A gente está na monarquia romana ainda. Só que, como toda a área de rios, nós tínhamos as enchentes. As enchentes constantes do rio Tibre danificavam as construções localizadas nas partes mais baixas. Mas mesmo assim, Roma prosperou e se constituiu em uma das maiores cidades da antiguidade. Então, mesmo com os rios, os romanos construíam
diques, áreas de proteção para evitar maiores problemas, né? Nós vamos ver, por exemplo, que os romanos eram excelentes construtores, né? Então, eles vão construir diques, vão construir aquedutos para trazer águas de longe, de áreas muito longe, para abastecer as cidades que não possuíam água. Vão construir estradas, né? Estradas pavimentadas, vão construir áreas urbanizadas muito bem providas de infraestrutura. Então, os romanos eram muito bem organizados na área da construção civil. União de famílias, de poucas famílias, vai dinamizar o expansionismo. Os romanos se impuseram sobre seus vizinhos e séculos depois asseguraram a unidade política de toda a Península Itálica. Então, aos poucos, eles foram tomando conta de toda a Península Itálica, vão expulsando aqueles que eles consideravam invasores e vão tomando conta da Península Itálica de uma forma mais direta. Nos 2 últimos séculos antes de Cristo, estenderam seus domínios por vastas regiões da Europa, África e Ásia. A gente vai ver o mapa daqui a pouco. Os primeiros séculos depois de Cristo, os territórios romanos iam da Inglaterra ao norte da África, da Península Itálica ao Oriente Médio. Regiões dos romanos tornou-se um pequeno mundo administrado e controlado por Roma, com exceção da Gália, que era aquela província rebelde que eu falei para vocês, que os gauleses não se deixavam dominar pelos romanos de forma alguma, né? Eles lutaram contra os gauleses por muito tempo, tentando dominar os gauleses. Aqui, gente, ó, o mapa que eu falei para vocês. Então, se a gente olhar esse mapa, nós vamos perceber que... Deixa eu pegar um lápis aqui. Ó, no comecinho, lá no comecinho, era só esse pontinho amarelinho que a gente está vendo aqui. Depois, eles já começam a se expandir por toda a Península Itálica. Essa parte aqui já da Península Ibérica e um pedaço aqui da Península Balcânica. E já um trechinho aqui do norte da África. Depois, eles vão assumir toda a grande parte da Europa, né? Grande parte aqui do norte aqui do Oriente Médio, o norte da África, e num quarto momento, ó, já conseguem dominar a Inglaterra e vão expandindo cada vez mais para o Oriente Médio também, ó, a África e o Oriente Médio. E só está faltando a Gália. A Gália está aqui, né? A Gália seria onde é hoje a França, né? Um pedaço da França, os gauleses. Então, nós temos toda essa expansão dos romanos pela Europa, tá? Lógico que isso vai levar muito tempo, não acontece da noite para o dia, mas vai durar um bom pedaço aí de séculos, né? O domínio dos romanos. Vamos lá. Os romanos. Quem são os romanos? Da onde vieram os romanos? Resulta da mistura dos sabinos mais dos latinos, com influência dos etruscos. Na verdade, assim, os historiadores são quase não, os historiadores são unânimes em dizer que a base da formação dos romanos são esses 3 grupos, né? Sabinos, latinos e etruscos. Mas os mais antigos de todos eles são os etruscos, né? Os etruscos foram a semente, vamos dizer assim, que deu origem aos romanos.
A origem dos etruscos, uma confluência das culturas oriental e grega, que possuíam cidades confederadas governadas por reis. Então, assim, a exemplo dos gregos, os etruscos também possuíam cidades-estados, e cada cidade-estado tinha um rei que governava a sua cidade-estado. A influência etrusca, organização social romana, cidades governadas por reis com origens em famílias ricas e tradicionais da região, que eram chamados de gens, termo latino para família. Então, nós vamos ter a gens, que vai dar origem depois ao pater família. Né? Nós vamos falar do pater família, que é a formação do menor núcleo familiar que existia, mas que tinha uma grande importância dentro da cultura romana. Os patrícios. Agora a gente vai começar a falar da pirâmide social dos romanos, tá? Depois, no final, eu mostro a pirâmide social para vocês entenderem. Os patrícios, membros da gens, compostos por homens livres, detentores de direitos políticos. Assim como a democracia na Grécia era considerado um grego legítimo, só aquele que era nascido na Grécia, homem, né, o sexo masculino, filho de pai e mãe ateniense, aqui os romanos também tinham essa característica. Homem livre que tinha direitos e deveres políticos. Eram os patrícios, né, da aristocracia, pessoas ricas de Roma. O historiador Pedro Paulo Funari, ele vai dizer assim que os patrícios constituíam uma aristocracia de sangue, com antepassados comuns, daí o nome aqueles com pais, né? Por isso patrícios. Os pais, né, tinham origem de sangue. Era hereditário, né? Passava de pai para filho essa condição de patrício. Então não era qualquer um que se tornava um patrício. Aí depois, na sequência, vem os clientes. Existem algumas divergências entre historiadores, tá? Da pirâmide social. Tem historiador que coloca patrício, depois cliente, depois plebeu. Tem outros que colocam patrícios, plebeus e depois clientes. Então, varia muito de historiador para historiador. Aqui na nossa, a gente tem os clientes na sequência. Dependentes dos patrícios. Eles eram, na verdade, os puxa-sacos dos patrícios. Homens livres, sem propriedade ou riqueza. Eram pobres, mas tinham influência. Sem direitos políticos. Foram, assim, designados pela ligação com os patrícios porque buscavam proteção e trabalho. Eram serviçais, né? Eram os assessores dos patrícios, vamos assim dizer. Ao longo da história romana, as características políticas e econômicas sofreram variações, bem como a organização social. Então, essa condição aqui, com o passar do tempo, como a gente vai falar nós estamos falando da monarquia, depois nós vamos falar da república e depois do império. Então, a condição do cliente, ele muda de acordo com os sistemas políticos que a Roma mudou também. Também a mesma coisa vai acontecer com os plebeus, a mesma situação. Período imperial. Ser cliente ou patrício tinham diferentes significados. Então, é o que eu acabei de falar para vocês. Muda de acordo com a época. O cliente poderia ser pobre ou rico, poderia ser poderoso ou miserável, às vezes mais poderoso que o próprio patrono. O patrono aqui também é a mesma definição para o patrício, tá? O objetivo dos clientes variavam, ambicionavam carreiras públicas ou políticas, sempre procuravam auxílio em seus patronos. Outros eram pobres, poetas, filósofos, pessoas que consideravam o trabalho desonroso e viviam da ajuda financeira de seus patronos. Havia os que queriam ser incluídos nos testamentos. Eram pessoas aproveitadoras, né? Não trabalhavam, achavam que o trabalho braçal,
era desonroso, que isso era coisa só para gentinha. Tem um historiador que coloca até essa fala, que eles chamavam o trabalho que era para gentinha, pessoas simples, pessoas menosprezadas por eles. Então, o trabalho braçal ficava para os escravos. E eles tinham o trabalho de pensar apenas como intelectual, né? Os filósofos, poetas, os críticos, eles só faziam isso. Não recebiam salário, pediam auxílio para os patronos e esperavam ser incluídos nos testamentos, tá? Tá dando para entender, pessoal? Vocês estão entendendo até aí? Sim. Sim, senhor. Posso continuar? Uhum. Pode. Então vamos lá. Os meninos, tudo bem? Sim, Então vamos tudo lá. bem. Os plebeus, a plebe, né? Os pobres. Grupo numeroso, não eram nem patrícios nem clientes, era pobre, eram homens livres, não desfrutavam das mesmas regalias que os patrícios. Situação mudou com o passar dos tempos. Aos poucos conquistaram certos direitos políticos e sociais. Então, os plebeus também passam por esse sistema de acordo com as mudanças no governo romano. Né? Quando a gente for estudar a monarquia, aliás, a monarquia a gente está estudando. Quando a gente for estudar o Império e a República, a gente vai perceber que os plebeus vão ter outra configuração, eles vão ter outra importância. Os escravizados. Aqui é interessante a gente entender os escravizados. O número se alterou conforme a época, até que foi gradualmente desaparecendo. Havia diferentes formas de tratamento. Havia até no início um tratamento mais humanizado com os escravizados. Depois é que houve um tratamento mais desumano. Nos primórdios eram tratados com certa benevolência, né? Eles eram até bem tratados. Possibilidade de se tornar escravos eram por três situações. Ou por nascimento, então se você nasceu, seu pai e sua mãe eram escravo, você também seria escravo. Por guerra, se você participou de uma guerra e a sua tropa perdeu, o seu país perdeu, a sua tribo perdeu, você acabava se tornando escravo dos romanos. Ou então por dívida. Se você tinha dívidas, você acabava virando escravo do seu credor. Era considerado a pena máxima, né? A pena capital. Capitis diminutio máxima. Então era a pena máxima, mais severa, perdia-se a liberdade e a cidadania. Então, e se tornava um escravo do seu credor. O trabalho era visto como uma degeneração moral. Quem trabalhava era a gentinha. Então, eles consideravam o trabalho uma desonra. Né? O ócio, né? O que é o ócio? É você ficar sem fazer nada. O ócio era considerado uma honra e o trabalho uma desonra. Olha a inversão de valores aí que os romanos tinham. Funções dos escravos. Então, tinha os escravos que trabalhavam no serviço público, que era o servi publici. Eram empregados nos escritórios públicos, templos, frotas, e os escravizados nos serviços particulares, o servi privati. Podiam ser médicos e preceptores, porteiros ou cozinheiros e gladiadores. Desculpe. Tem o filme Os Gladiadores, né? Eu até anotei aqui para vocês 3 filmes que vocês poderiam estar assistindo. Germanos, Gladiador e Espartacus. São 3 filmes que mostram bem essa questão romana aí, mas que acho que é interessante vocês assistirem depois que a gente estudar todo o período romano. Daí fica mais fácil para entender. Os homens de bem
exerciam apenas atividades de direção, atividade digna, exercício de comando. Então, os homens livres, né, eles não trabalhavam no pesado, eles só comandavam, né, e quem trabalhava mesmo eram os escravos. Então, a ideia de serviço aqui, de trabalho, era bem diferente da nossa ideia de trabalho hoje. Já foi. Aqui a gente tem músico com harpa, detalhe dos afrescos da tumba de Tarquínio, necrópole de Monterazzi, Museu Arqueológico Nacional de Turquínia, na Turquia. A cultura etrusca influenciou os romanos em diversos setores da vida cotidiana, das organizações políticas e sociais. Nos afrescos podemos verificar a representação de alguns dos hábitos e costumes desse povo. Então, a música era um hábito bastante particular dos romanos, influenciado pelos etruscos. Aqui eu trouxe para vocês a pirâmide social dos romanos desse período, do período da monarquia. Então, os patrícios estão no topo da pirâmide, faziam parte do governo. Os clientes, que eram dependentes e agregados, né, dependentes dos patrícios, faziam parte da maioria da população. Os plebeus, massa de exército, a maioria, lavradores, comerciantes e artesãos, a princípio não tinham direito. Só vão ter direito quando eles forem para a República e para o Império. Os escravos, considerados instrumentos de trabalho, era a base da atividade produtiva. Poderia ser por guerra, ou por dívida, ou por nascimento. Né? Faltou um nascimento aqui. Tá bom? Aqui a gente tem um mapa mental sobre essa parte que eu já expliquei. Então, a sociedade romana era dividida em patrícios, homens livres e únicos, detentores de direitos políticos, clientes, homens livres e sem riqueza que dependiam dos patrícios, plebeus, homens livres, a população geral, e escravizados, trabalhadores gerais, que poderia ser por dívida, nascimento ou guerra, e o trabalho era visto como uma degeneração moral, tá? E aqui o busto, o Brutus Barberini e os seus antepassados, século I a.C., mármore, no Museu del Palazzo del Conservatório em Roma, tá? Aqui as ideias, esse mapa mental é bem interessante para vocês entenderem o processo. Aqui um exercício de organizar as ideias, para vocês colocarem as características. Monarquia romana. Nós temos 10 minutos. Monarquia romana. Primeira forma de organização política de Roma. Aí nós temos lá. Numitor foi o primeiro rei. Não se conhecia outra forma de governo na região. Aqui, ó, já chegou a mensagem. Nós temos 10 minutos. O rei era uma indicação divina. Não se tratava de uma pessoa qualquer. Eles buscavam sinais divinos para se tornar governantes. Aí tem a junção da história e da lenda, né, para consolidação do poder real. No início da monarquia romana, o Rômulo compartilhou o governo com o rei Sabino Tito Tácio para a fundação de Roma. Eles se alternaram no poder.
Os latinos e sabinos faziam isso, né, essa alternância no poder para evitar conflitos. Tarquínio Prisco foi rei etrusco e quebrou essa sequência ao assumir o trono. Então, nós tivemos um etrusco aí na monarquia romana. Da fundação até o século VIII a.C., a monarquia refletia costume das antigas tribos, principalmente a relação de parentesco. Então, isso estava muito preso na vida dos romanos, a questão do parentesco. O patriarca, o pater família, era o chefe da família romana e se destacava nesse sistema. Era a autoridade suprema. Então, o pai de família, ele era o chefe da família e ele tinha um destaque na sociedade. Além de ser o chefe da família, ele era o chefe religioso da família. Ele fazia todas as cerimônias religiosas da família. Ele era o sacerdote da família, na verdade, né? Na monarquia romana, o rei era também um pater, um chefe de origem das principais famílias proprietárias de terra. A organização monárquica romana estava centrada na propriedade de terras. Então, eles eram aristocratas, né? Donos de grandes propriedades de terra. Os reis romanos, grandes proprietários de terras, eram assessorados politicamente pelos clientes. Então, os clientes que não eram ricos não tinham propriedades, mas assessoravam os reis, os patrícios. Tal realidade mudou quando o poder dos patriarcas passou a ser limitado. Daí, os plebeus também vão perder, os clientes também vão perder um pouco do seu status social. Os novos costumes foram disseminados em Roma, por exemplo, luxo e riqueza, originaram das relações comerciais tão conhecidas dos etruscos. Então, quando o comércio se tornou pleno em Roma, o luxo e a riqueza se tornaram comuns, nós vamos ter uma mudança na sociedade romana, né? Então, nós vamos ter a divisão de classes sociais. Nós vamos ter um rei que vai criar as classes sociais. Já vamos ver como que isso vai acontecer. A política monárquica oferecia proteção aos artesãos e comerciantes. Sérvio Túlio, um dos últimos reis de Roma, dividiu a população em classes sociais de acordo com a riqueza. Olha aí, o Sérvio Túlio foi o responsável por criar um sistema de uma nova pirâmide social romana, onde ele vai dividir a população por classes sociais, classe alta, média, baixa, né? Proibiu os patrícios de exercer poder militar dentro dos limites da cidade, que passou a ter uma muralha defensiva, limitando assim o poder dos patrícios. Então, tirou aquele poderio de chefe militar que os patrícios tinham. As mudanças afetaram os interesses dominantes, o direito das famílias tradicionais, que se consideravam descendentes dos fundadores de Roma. Então, tira uma responsabilidade das famílias tradicionais por conta da ação militar. Tarquínio, o soberbo, último rei romano, pouco acrescentou às reformas de seus antecessores, foi expulso de Roma e com ele a monarquia. Então, o último rei romano foi Tarquínio, que não fez nada ou quase nada para reverter a situação que Roma já estava na decadência, né, a monarquia. Caiu não só o Tarquínio, mas caiu também a monarquia romana. Né? E aí vem um novo sistema de governo. A cidade de Roma mudava não só econômica, mas também física e politicamente. As cabanas dos pastores deram lugar a casas de pedra, ruas e praças foram pavimentadas e novos e belos templos foram construídos. O crescimento comercial enriqueceu os comerciantes e os artesãos, que passaram a pleitear maior participação política. As mudanças desagradaram a elite política, que tinha seu poder assentado nas grandes propriedades rurais. Então, a riqueza, o luxo, a opulência daquelas famílias que começaram a ter
condições financeiras para se manter no poder, mudou a configuração social em Roma, tá? A religião. A religião romana era uma religião de família. O pater família assumia a função de sacerdote, comandava os atos sagrados, era o patriarca que invocava as orações e presidia as cerimônias religiosas. Nos lares estavam os principais deuses romanos: Vesta, deusa e espírito do fogo; Penates, responsável por garantir as despesas para sempre, as dispensas sempre abastecidas; e Lares, guardiões das casas. Eu ia mostrar a Vesta para vocês, mas eu guardei, mas eu mostro na próxima aula. Eu também tenho a Vesta aqui. E aqui, gente, os deuses, vamos ver se vai dar tempo. Os deuses romanos e os seus correspondentes gregos. Então eu vou mostrar para vocês cada um aqui, ó. Vamos ver se vocês vão conseguir enxergar. Zeus, tá aqui. O Zeus. Hera. Afrodite ou Vênus. Apolo. Diana ou Artemis. Netuno ou Poseidon. Ele tem um peixinho aqui, segurando um peixe, uma baleia, não sei o que é isso. Oi? Parece um golfinho. Parece um golfinho, isso mesmo. Eu falei uma baleia. Plutão. Plutão tem um cachorro com 3 cabeças, que não vai dar para ver muito bem, mas aqui, ó, tem 3 cabeças aqui. Plutão, Marte, ou Marte, a nossa querida Atena, né? Essa estátua tem ali na frente da Escola Peixoto Gomide também. A Atena do Sul Bandeirante. Essa é a Atena, deusa da sabedoria. Atena, Ceres ou Deméter, deusa da colheita. Baco, deus do vinho. Aqui, gente, ó, eu vou falar uma coisa aqui que é um pouco pesado, tá? Mas Baco está relacionado com bacanal, né? As festas mundanas, regada a muito vinho, muita bagunça, tá? Vulcano ou Éfesto, deus do fogo dos artesãos, tá?